pessoal, meu nome é Ailton Rodrigues. Nesta aula 3, de Organização e Arquitetura de Computadores 2, nós iremos abordar os seguintes tópicos. A organização, analisar e compreender a organização básica da memória de um computador. De acordo com o modelo von Neumann, abordado na aula 1, um CP, o processador, tem como função capturar dados e instruções que compõem um programa e processá-los. Mas para que o processador possa executar os programas, os dados e as instruções devem estar armazenados na memória principal. A memória dos computadores é um elemento indispensável e tão importante quanto a unidade central de processamento, chamada de CPU. Memória é um dispositivo que permite ao computador armazenar dados de forma temporária ou permanente. Nas próximas aulas, iremos falar um pouco sobre as memórias. Segundo Tannenbaum, a memória é a parte do computador onde os programas e os dados são armazenados. Sem a memória, na qual os processadores possam ler ou escrever informações, o conceito de computador digital com programa armazenado não pode ser implementado. Para um funcionamento adequado de um computador, é necessário dispor nele mesmo diferentes tipos de memória. Nós iremos ver os diferentes tipos de memória nas próximas aulas. Segundo Monteiro, o computador possui muitas memórias, as quais se encontram interligadas de forma estruturada, constituindo o que nós chamamos de subsistema de memória. O subsistema da memória é projetado de modo que seus componentes sejam organizados de forma hierárquica. Neste gráfico, nós observamos aí um conjunto de memórias e elas estão dispostas de forma hierárquica. A figura mostra uma pirâmide contendo a hierarquia das memórias existentes em um computador. Nós temos no topo da pirâmide os registradores e na base da pirâmide a memória secundária, seguida pela memória principal, depois a memória cache e a memória de ROM e EPROM. Então, no topo, eu tenho as memórias que têm um custo mais alto e a velocidade também é alta, mas só que a capacidade é baixa. Na base da pirâmide, nós temos as memórias com custo baixo, a velocidade baixa e a capacidade alta. Algumas características básicas dos tipos de memória. Neste quadro, nós colocamos alguns tipos de memória e expomos as suas principais características. Ela é volátil, a capacidade de armazenamento e o custo por bit. Os registradores. A função da memória é de armazenar dados, destinados a serem em algum momento utilizados pelo processador. Então, na memória é onde se guarda os dados que mais tarde serão utilizados pelo computador. O processador ele busca esses dados e instruções nesta memória e depois deposita temporariamente em seu interior para que ele possa realizar essas operações. Dispositivos denominados registradores são os locais onde este conteúdo fica armazenado. Os registradores são dispositivos de armazenamento temporário, volátil, ou seja, enquanto houver energia, os registradores estão guardando dados e são localizados no interior do processador. É uma memória extremamente rápida e bastante cara. Cada registrador possui capacidade para armazenar apenas um dado, uma palavra. A memória cache, considerando a premissa que o processador precisa buscar dados e instruções de memória externa, mais na frente falaremos a respeito da memória principal, que nós chamamos de memória RAM. A memória cache é bem mais rápida que a memória principal. Possibilita diminuir o atraso gerado pela transferência de dados entre memória e processador. Neste gráfico aí, nós observamos a estrutura da memória cache e a memória RAM. As memórias cache são voláteis, dependem da energia para manter o seu conteúdo armazenado. E esse esquema mostra como é que é a arquitetura da memória cache e a memória RAM. A memória cache, na busca de soluções para a limitação imposta pela comunicação entre processador e memória, foi desenvolvida uma técnica que consiste na inclusão de um dispositivo memória entre a memória principal e o processador, chamado memória cache. Sua principal função é acelerar a velocidade de transferência das informações entre processador e memória principal, e com isso aumentar o desempenho dos sistemas de computação. A tecnologia de fabricação da memória cache é chamada SRAM, memória de acesso estático randômico, a qual é bastante distinta das memórias DRAM. De acordo com Alecrim, os processadores trabalham basicamente em dois tipos de cache, a cache L1, nível 1, e a cache L2, nível 2. A cache L2, pessoal, é um pouco maior que a L1
e foi implantada quando a cache L1 se mostrou insuficiente. Atualmente, alguns modelos possuem cache L3. Bem, pessoal, as referências utilizadas nessa aula foram a referência de Monteiro, Introdução à Organização de Computadores, Introdução à Arquitetura de Computadores do Murdoka e a obra do Tannenbaum, Organização e Estrutura de Computadores, e um link disponível para acesso. Obrigado a todos, tenham uma boa aula.